Vamos agora conhecer o criador da apometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo. Ao Dr. José Lacerda de Azevedo coube a tarefa de dar continuidade aos estudos iniciados pelo Dr. Luiz Rodrigues. Antes de chegar nisso, vamos entender como que o Dr. José Lacerda de Azevedo se preparou para abarcar esse conhecimento e poder se aprofundar nele. O Dr. José Lacerda de Azevedo, ele nasceu em 12 de junho de 1919. Ele era formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se formou no ano de 1951. Ele era cirurgião, ginecologista e clínico geral renomado. Ele teve que estudar muito para se tornar esse baita profissional que ele se tornou. Mas não bastava só isso. Ele queria mais. Então, o que ele fez? Concomitantemente a isso, ele estudou, ele tinha conhecimentos aprofundados em matemática, física, química, botânica, história geral, história da França, história do cristianismo, histórias da Primeira, Segunda Guerras Mundiais e por aí vai. Ou seja, ele estava muito preparado para receber esse conhecimento da apometria. Vamos falar sobre um local muito importante nessa história, que é um hospital chamado Hospital Espírita de Porto Alegre, o EPA, que foi fundado em 25 de dezembro de 1926, com o objetivo de tratar pacientes que tinham transtornos psíquicos. Nós sabemos que nesses hospitais que tratam transtornos psíquicos tem muitos médiuns com mediunidade desequilibrada, pessoas que poderiam ter tido a oportunidade de não estar lá se tivesse tido a chance de dar um pontapé inicial nesses estudos espirituais, de ser um médium atuante, de desenvolver essa mediunidade, trabalhar essa mediunidade principalmente. Então, nos hospitais não tem só as pessoas que têm um transtorno psíquico porque tem algum problema ali na questão da formação, do cérebro, a parte física do corpo, mas também tem a parte espiritual, a parte emocional, muitas outras coisas que trouxeram esses transtornos e colocaram eles lá. E em 1965, o Dr. Luiz Rodrigues, ele foi chamado lá, convidado, para dirigir uma sessão de hipnometria no hospital, trabalhando com esses pacientes, com esses transtornos. E foi convidado para essa reunião o Dr. José Lacerda. O Dr. José Lacerda, ele já trabalhava no hospital, e ele era muito amigo do presidente, o senhor Conrado, e do senhor Valdomiro, que era um dos médicos também que trabalhavam nas sessões de hipnometria. Quando o Dr. José Lacerda ele tem a oportunidade de assistir a essa técnica, a aplicação dessa técnica nesses pacientes, ele logo viu que ali tinha uma coisa maravilhosa em andamento e ele viu, ficou entusiasmadíssimo com aquilo. E aí ele já chamou a esposa dele, a dona Yolanda Lacerda de Azevedo, que era uma médium vidente. Ou seja, tudo aquilo que estava sendo dado de comando e técnicas lá, apresentando lá os processos da hipnometria, a dona Yolanda, ela tinha a capacidade de ver, porque além de trabalhar como médium, ela era vidente, ela percebia e via tudo que se passava na espiritualidade, do outro lado do véu. A dona Yolanda, ela foi uma figura importantíssima no trabalho de pesquisa e fundamentação da apometria. Então, ainda naquele ano, em 1965, com total apoio do Hospital Espírita de Porto Alegre, o Dr. Lacerda começa a pesquisa do método de hipnometria, trabalhando com esses pacientes que estão lá no hospital. E tinha lá uma casinha adjunta ao hospital, uma casa muito bem cuidada, com um jardim bem bonito, que deu o nome a ela de Casa do Jardim, por causa disso. A Casa do Jardim, hoje em dia, é o Centro Espírita, lá em Porto Alegre, que detém os direitos autorais sobre a palavra apometria. Por quê? Porque foi lá que o Dr. José Lacerda fundamentou a apometria no Brasil.
Ele fez, então, uma série de observações no campo da espiritualidade e fez tudo o que era necessário para fundamentar, sistematizar, quer dizer, colocar passo a passo como se daria o tratamento através da apometria. E depois de 40 anos de estudos e trabalho na apometria, o Dr. José Lacerda se despede de nós. Ele, em 1997, desencarnou, mas não sem antes deixar um legado de estudos e trabalhos e fundamentos da apometria em sua obra, que está a obra completa do Dr. José Lacerda, está em 2 livros principais. O primeiro foi lançado em 1988, chama Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Ele foi lançado depois de 23 anos de muita pesquisa em apometria. E depois, em 1993, também é lançado o livro com o binômio Energia e Espírito, Teoria e Prática da Apometria. São esses 2 livros que fundamentam a apometria. E a Mari, lá na nossa casa fraterna, costuma nos indicar para ler, para quem tenha curiosidade e queira se aprofundar nesses estudos, comece por aí. Por agora é só, mas vamos para a próxima aula sobre os fundamentos da apometria. Te encontro já já.